Pronto, está gravando. Bom, além de ser um tema bem esse tema de hoje, né, ciclo cósmico ou criação do universo, ele é cabuloso demais, 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 mas eu, de certa forma, tenho um carinho grande pra caramba com esse tópico, porque, isso sempre foi algo que me deixou muito curioso, né. Como que se criou tudo isso, né? Da onde que veio tudo isso? Acho que todo mundo tem um pouco desse pensamento. E eu ouvia, estudava, buscava muitas explicações que não me atendiam, né. Eu sempre olhava e falava: "Tá, bom, pode ser", mas não tinha nada que eu falava assim: "Caraca, isso daí realmente pode ser". Até que eu, no curso de formação, e Carol também certamente lembra do curso dela, quando aprendeu o ciclo cósmico, ali é que eu fui me interessar por esse tema e me interessar não, ali foi que a filosofia do Tantra Yoga da Nanda Marga me conquistou, porque eu vi que era uma explicação lógica, apesar de ser muito complexa, era uma explicação lógica, e foi um afago no meu coração assim, de caramba, isso daí eu só não só racionalmente entendo que é possível, como o meu coração também me diz que é isso. Então foi o que me conquistou. E aí depois eu li um livro que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, deixa daqui a pouquinho eu pego, que eu esqueci de trazer para a mesa, ele está ali, depois eu pego. Que é um livro muito denso. Carol, não sei se Carol leu Ideia e Ideologia. Eu não sei se o Dada botou no curso de formação, mas Sim. Ele não colocou, mas eu acabei comprando com você aí. Esse foi o único que eu não li ainda, mas eu ah, vou ler, então tá tá. na minha lista. Esse livro é um livro que ele pesa 1 tonelada, ele é um livro dessa finura, mas tem o peso do universo ali, porque ele ali ele vai mais fundo. Hoje eu vou falar muito superficialmente, eu vou dar um geralzão da criação do universo, mas eu não vou entrar em detalhes nenhum. Uma coisa ou outra que eu vou falar um pouco mais, mas é muito denso. O Ideia e Ideologia, apesar de ser dessa finura aqui, vai fundo no processo de criação do universo. Então, é um livro que, assim, esses livros são todo livro que eu falo assim, eu não recomendo. Esse livro também, eu lembro que o Dada Sidez, o meu acharya, né, quem me iniciou, ele falava que esse é o teste que os monges fazem com os estudiosos da filosofia. Ele dizia que você dá ideia e ideologia para a pessoa e espera uns 6 meses e depois você vê. Se a pessoa lê, ela vai comentar alguma coisa. Seja que amor ou que odiou, não entendeu nada, é muito comum que isso aconteça. Ele falou que dependendo do que a pessoa falar, eles conseguem perceber como anda a meditação dessa pessoa. É um livro que requer dedicação plena, assim, profunda ao processo de meditação, porque requer uma capacidade de atenção imensa, imensa para poder ler. Então, é bem legal, o livro é muito legal. Eu tive a oportunidade de ler enquanto fiz o Caminho de Santiago. Então, para mim, não tem, eu acho que é meio que quase que obrigatório. Quem quer ler tem que entrar num processo de retiro, de alguma coisa assim, porque é um livro bem denso mesmo. Eu estava no Caminho de Santiago, viajei com meu pai, então estava levando meio que uma vida de monge mesmo, meditando 4 vezes no dia, fazendo todos os processos que está dentro do que foi recomendado, que é recomendado pela filosofia do Tantra Yoga. Então, eu estava no meu auge, assim, vamos dizer, de conexão, de capacidade de concentração, de entendimento, de expansão mental. E aí eu consegui ler e fiquei encantado por esse livro. Hoje, talvez eu não conseguisse ler ele de novo. Talvez eu venha a tentar. Mas vamos lá. Namaskar. Hoje estamos num grupo mais reduzido. Acho que as pessoas correram do assunto. A Lívia chegou em tempo para o assunto. E
eu vou começar falando para vocês que... Deixa eu fechar o WhatsApp, que fica aparecendo mensagem, e aí me tira a concentração, e esse tema requer concentração. Pronto. Bom, mais uma vez Namaskar. Hoje a gente vai falar de ciclo cósmico ou criação do universo. Para a gente falar de ciclo cósmico e criação do universo, a gente tem que falar um pouco da onde veio isso, né? O que existia antes da criação do universo? O que existia, da onde veio? E há um entendimento que é comum a todas as linhas, seja científica ou seja espiritual, de que o homem não tem, a mente humana, ela não é capaz de conceber o que é a consciência cósmica, ou Deus, como você quiser chamar. A gente não tem capacidade mental de alcançar racionalmente ou intelectualmente o que é Deus, o que é a consciência cósmica. Isso é comum em, eu diria, 99% das linhas científicas ou espirituais, ou espiritualistas, quando se fala sobre consciência cósmica, quando se fala sobre Deus, o Criador do universo, vamos dizer assim. Quando falo o Criador, eu não gosto de usar muito esse termo, porque traz uma personificação. E no meu entendimento, a personificação do que é a consciência cósmica traz traz interpretações equivocadas, mas também equivocado inclui um julgamento meu ou de alguém, né? Então, mas dentro do que eu entendo, que é a consciência cósmica, a personificação da entidade cósmica, da consciência suprema, traz uma certa confusão. Melhor um pouco assim. Bom, então, o que se diz dentro da filosofia que existia antes da criação desse universo manifestado? Esse período é dito como sono divino, maneira poética de representar o que acontecia naquele momento. O que existia naquele momento? Somente consciência. Não havia matéria, só consciência existia. A consciência, ela é energia também. Tudo é energia, até a própria consciência, energia, a mais sutil que existe, a consciência suprema é a mais sutil de todas possíveis, vamos dizer assim, dentro do universo, criado, manifestado e não manifestado. Bom, para que a gente entenda o processo de criação do universo, dali o que aconteceu? Então diz-se que nesse processo, nesse momento do sono divino, as energias viajavam paralelamente pelo infinito, que era somente consciência naquele momento. Então, a energia viajava sem interação. Ela estava mergulhada nessa consciência, não, isso era não manifestado, e viajava, só que já existe uma lei que linhas paralelas se encontram no infinito. Isso é uma lei que a gente usa para a matéria, e foi essa lei que causou, vamos dizer assim, que explica, de certa forma, o que causou a manifestação desse universo. Essas energias que estavam nesse período do sono divino viajavam paralelamente, até que, em um certo momento, elas começaram a interagir, a se cruzar. E nesse processo de se cruzar, isso daqui foi surgindo. Aqui são geometrias. E foram se formando de tal maneira que elas formavam triângulos. Hoje se estuda muito geometria sagrada e tudo mais. O triângulo é a forma de maior equilíbrio energético. Hoje tem uma linha que diz que é o hexágono e tudo mais, mas porque são três energias, eu vou chegar nesse ponto da difusão. Energia sutil, a gente já falou quando falamos sobre alimento. Energia sutil, mutatória e energia estática. Tamas, raja e sattva. Então,
essas energias, quando se cruzaram, elas formaram esses triângulos energéticos que mantinham um equilíbrio de forças. Então, vamos dizer que aqui tem uma energia de tamas, aqui a energia de sátua e aqui a energia de rajas. Essas energias iam mantendo o equilíbrio, em certos momentos diminuía uma certa influência de uma energia numa dessas formações, ou aumentava, mas elas iam se equilibrando até que, em um dado momento, a força de uma dessas energias foi maior e do que foi tão maior proporcionalmente que as outras, que ela fez se romper esse equilíbrio. Quando se rompeu, por isso que você for estudar, deixa eu pegar ali para mostrar. Esse é o livro que eu falei no começo, Ideia e Ideologia. E aí você pode ver que tem um triângulozinho ali de onde sai um raio. Esse é o momento da criação. Só que ainda não havia nada de matéria. Aqui, esse triângulo de equilíbrio de energia se rompe e a, a, a densidade começa a aumentar. A densidade energética, a partir dali, começa a aumentar. Esse é um processo, como eu falei, criação do universo, a gente chama também de círculo cósmico. Ele é um círculo. E ele começa com a densificação da própria consciência cósmica. Nesse encontro de energias, o equilíbrio se rompe e há uma pressão maior de tamas, que é a energia estática. Ela é que vai densificar. Há uma tendência, ela traz uma tendência de densificação nesse círculo, e isso a gente chama de etapa extroversiva. É como se a própria consciência cósmica desejasse se mostrar, vamos dizer assim, se manifestar. Para isso, ela que é o que há de mais sutil, ela precisa se densificar. Se ela quer sair do não manifestado para o manifestado, esse quer também é um negócio bem pessoal, mas claro que entendam que isso é a única maneira de falar sobre essas coisas, né? Então, porque senão a pessoa, mas ele quis por quê? Não tem como a gente entender esses porquês, mas começa esse processo de densificação, compressão de tamaguna, dessa qualidade estática, ela começa a pressionar, e aí eu vou abrir para vocês, eu vou compartilhar com vocês a minha tela, aonde vocês vão ver. Estão vendo? Espero que sim. Ok. Então, aqui, ó, a gente vê no alto aqui Brahma, tá aqui, Brahma constituído por Shiva e Shakti, ou seja, consciência e energia, energia em estado latente. Não havia, o que se diz meio que também poeticamente, é que não havia permissão de Shiva para que Shakti atuasse. Não havia ainda a permissão da consciência para que a energia se manifestasse. A partir desse momento, inicia o processo de densificação. Aqui se começa a se formar, aqui em Brahma, há somente consciência. Nesse momento, entra aqui, como vocês podem ver, o momento em que se cria a mente cósmica. Então, rompe-se o triângulo e começa a pressão, está aqui, ó, Sanchara, é a fase extroversiva. Esse momento começa a haver um movimento de afastamento do núcleo cósmico através da força da energia estática, de Tamaguna. Ela vai, está escrito aqui, ó, força estática,
A gente sai da energia sutil. Esse daqui é o triângulo, ele está mostrado aqui. Sattva Guna, Raja Guna, Tama Guna. Com a força de Tama Guna, isso começa a se densificar, a energia começa a se densificar. Isso é pressão, pressão mesmo, essa pressão que a gente está acostumado a lidar aí com as coisas na matéria. Tamaguna aumenta a pressão e vai densificando todas as coisas. O que estava espalhado pelo infinito começa a se densificar em uma região que hoje a gente entende como universo. E ela continua pressionando, porque até que a gente chegue lá embaixo, esse processo é de densificação. Até aqui embaixo vai ser a força de Tamaguna dominando e densificando. Aqui, então, se forma a mente cósmica e vem, você pode ver aqui, Cosmic Mahatattva, o sentimento do eu existo. Essa é a primeira, só que isso a gente ainda está na mente cósmica, vamos dizer assim, ainda não existem mentes individuais. Então, é como se, a partir desse ponto, a própria mente cósmica passasse por um momento em que ela se tornasse capaz de perceber, de sentir, eu existo. Então, eu sou, ou eu existo. A partir daí, ainda sob pressão de Tamaguna, aumento de pressão, continua esse processo de compressão e alcança-se o que se chama de Aham Tattva cósmico. É quando passa a existir o sentimento de eu faço. Ou seja, ainda não se fez nada, isso é muito complexo, é mesmo. Ainda não existe o processo de... não existe o sentimento de eu fiz. Se não existe esse sentimento de eu fiz, ainda não tem nada feito. Só existe o eu sou capaz de fazer. Continua se densificando. Esse eu que eu estou falando é o eu cósmico, e a consciência é a mente cósmica. A mente cósmica passa pelo processo de opa, eu existo. Aumenta a pressão, Tamaguna atuante, e a mente cósmica começa a se perceber capaz de fazer algo, mas ainda não fez. Você não precisa abaixar não, Nina, não tem problema não. Ah, tá. Continua a pressão de Tamaguna até aquele ciclo lá embaixo. Até a metade do ciclo lá embaixo, ainda a Tamaguna está atuante. Com essa densificação, a mente cósmica passa a perceber, a entrar no estado de, tá aqui, Cosmic Chitta Tattva. É um momento onde a mente cósmica se completa. A gente diz, existe o sentimento de eu existo, existe a percepção de que eu sou capaz de fazer. A partir desse ponto em que se cria Chitta Tattva cósmico, a mente cósmica começa a criar as coisas. Então, aqui diz, o sentimento objetivado. Até esse ponto, era tudo subjetivo. Aqui começa realmente o universo objetivo a surgir, vamos dizer assim. Já surgiu, porque surgiu quando se quebrou aquele triângulo de equilíbrio de forças, ali começou a criação do universo. Ali foi o Big Bang, vamos dizer assim, se for trazer para o nosso linguajar mais comum, ou para um paralelo com o que a gente está acostumado. Dali, com essa densificação, chegamos nesse momento de a mente cósmica já existe, e a partir dali começa, com ainda a densificação, começam a se criar os 5 fatores que compõem tudo o que existe nesse universo. Sempre do sutil para o mais denso. Então, fator mais sutil, fator eterial, tem relação com Vishuddha Chakra.
que tem relação com a audição. A audição se projeta no éter. Então, a audição não, o som se projeta no éter. Isso continua densificando, o elemento eterial surge. Continua a pressão de Tamaguna, aumenta a pressão sobre o que se tem, e o elemento eterial com pressão ele se torna ar, que é o quarto fator. Vamos dizer assim, do quinto, eu estou indo do quinto, que a gente normalmente conta do mais denso, sólido, líquido, luz ou calor, ar e éter. E a gente está fazendo o contrário, porque a gente está no processo de densificação. Na primeira etapa do ciclo cósmico, a parte do extroversiva. Então vem o consciência, a consciência forma a mente cósmica, a mente cósmica forma fator eterial, compressão forma fator aéreo, compressão forma o fator luminoso ou de calor, que a gente chama também, muita gente chama de fogo. Continuando pressão, surge o fator, eu falei qual? O luz ou fogo. Surge o fator líquido, o líquido, do líquido surge o sólido. Aí vamos lá para baixo. Aqui, vocês viram a etapa, veio eterial, aéreo, fator aéreo, luz ou fogo, calor, fator líquido e o fator sólido. A partir do fator sólido, esse momento aqui que está, esse círculo aí que parece um átomo, uma molécula, isso é muito profundo. A gente precisaria de sei lá, um ano estudando só o momento da criação da primeira vida, do primeiro ser vivo monocelular lá atrás. Porém, o que aqui vale citar é que a vida só passou a se tornar possível a partir do surgimento do fator sólido, porque ele é o único que você tem a sensação de que se dividiu. O líquido, por exemplo, você separa ele parece até que é a mesma coisa, vamos dizer assim. Não ficou muito bom isso para entender, não, mas o fator sólido traz a capacidade de divisão. E com isso, multiplicação. E esse ponto do átomo aqui, para que surgisse, vou falar brevemente esse momento, continua a pressão de Tamaguna e há muitos choques entre todos esses elementos. Você imagina isso, todo esse universo manifestado, ele era um choque de essências sólidas, essências líquidas, essências luminosas, essências aéreas, isso tudo está separado. Não existia ainda um ser, vamos dizer assim, não havia sido criado ainda nenhum ser vivo nessa criação do universo. Com a interação entre esses fatores, em um certo momento, sob uma certa pressão específica, eles conseguiram encontrar, esses 5 fatores conseguiram encontrar um equilíbrio e uma certa estabilidade. Antes havia só caos, choque de moléculas, choque de todas essas essências das diferentes, dos diferentes fatores. E eles começaram a fazer pequenos aglomerados que se mantinham e se desfaziam, se mantinham, até que, em um certo momento, eles encontraram um certo equilíbrio. Nesse equilíbrio, continuava a pressão externa sobre esse aglomerado, vamos dizer assim. Pressão é sempre em 2 sentidos. Se você pressiona num sentido, vai ter uma reação. Isso também é uma lei da física, né? Então, aqui isso vale. Até nas leis espirituais isso também vale, mas na matéria a gente sabe disso. Se você pressiona, tem uma pressão contrária, de mesmo valor, sentido contrário, essas coisas assim. Ali acontecia isso também. Então, havia uma pressão externa que gerava uma pressão de dentro para fora, exógena, endógena.
Em muitos momentos, na maior parte dos momentos, até que se criou a vida, essa pressão externa, ela vencia, ela gerava essa pressão interna que causava uma destruição daquele equilíbrio. Isso, dentro da filosofia, a gente chama de Jodasfota, que é como se fosse uma mini explosão nuclear, vamos dizer assim. Aquilo buscava um equilíbrio que se mantinha por um tempo e depois explodia, voltava a se tornar os fatores separados, fator líquido, sólido, aéreo, tudo voltava a ficar solto, até que voltava a encontrar um equilíbrio e tudo mais, e se manter. Num momento, houve um, um, um arranjo tal que energeticamente, física, mais materialmente, começou a haver um equilíbrio maior entre essa pressão externa e a pressão interna. Esse ainda não era um ser. Essa entidade que conseguiu manter esse equilíbrio, ela recebeu a faísca divina. Essa faísca divina também é algo poético de se falar, mas isso é algo que um dia a ciência vai provar o que é isso, o que são esses seres que fazem a conexão entre espiritualidade e matéria. Isso ainda não está dentro da filosofia, tem um assunto muito profundo que chama microvita. Isso vale, se vocês quiserem buscar, é um assunto que está muito pouco difundido ainda, especialmente com esse nome. Esse nome foi um nome que Anandamurti trouxe para explicar ele chamou essa substância que a gente chama de partícula divina, faísca divina, o pessoal chama de partícula de Deus, né? Tem um outro nome mais técnico para o pessoal científico aí, que agora eu não me lembro, partícula de Higgins, não me lembro bem, talvez esteja falando besteira, por isso é melhor não falar. Então, quando houve esse equilíbrio, essa entidade estava preparada para receber essa partícula, e quando recebeu essa partícula, ali surgiu o primeiro ser vivo, ainda unicelular. Desse ser vivo unicelular, da mesma maneira que surgiu esse, surgiu outros, e aí, encurtando os processos, esses começaram a se aglomerar, esses seres unicelulares começaram a se aglomerar, formando seres multicelulares. Isso acontece em todos os âmbitos, do micro e do macro. No nosso corpo, o que são os nossos órgãos? Nada mais são do que células similares que se aglomeram e executam uma função. Uma célula executa uma função, ela se junta com outras e forma um órgão que é um aglomerado de células que executam uma função. A partir daí, então, voltando ao ciclo, aqui você pode ver, está aqui vida, life, prana. A partir daqui surgiu a vida, e a partir daí inicia o processo que é chamado de pratisanchara. É o processo que a gente chama o retorno ao lar. A partir daqui, do surgimento da vida, a gente entra no processo de introversão. E nós vamos, então, aqui dos seres unicelulares, surgem os multicelulares, organismos multicelulares. Daí, aí já aqui é uma sutilização. Até aqui a gente veio densificando com pressão máxima de Tamaguna. A partir daqui, Tamaguna começa a perder força e tudo começa, o universo começa a retornar para a origem, para a fonte. Isso também, sei lá, todas as filosofias que eu conheço, que estudam criação do universo, dizem que a gente vai voltar para onde veio. E nada mais isso é física também, isso não é só algo
é uma explicação puramente espiritual, não é nada mitológico, pura filosofia. Isso é a matéria vai voltar a ser só consciência, tudo é energia, ela se densificou até o momento em que criou-se a vida. A partir do momento em que a vida se criou, ela começa a retornar. Então surgem as plantas, das plantas os insetos, os peixes, daí os anfíbios, e você pode ver que cada ser ele está associado a um elemento. Então, aqui, os seres unicelulares e multicelulares associados ao fator sólido, e os insetos e peixes ao fator líquido, anfíbios e répteis ao fator luminoso, ou calor, ou fogo. E por isso os répteis eles são muito puramente instintivos, puramente, não tem, é como se dissesse assim, não há emoção até o réptil, né? Ele tem somente o que nós chamamos em nós de cérebro, de parte reptiliana do nosso cérebro, né? Até ali não atua a emoção. Continuando esse processo de sutilização, Pratisthantyara, o caminho de retorno, o caminho introversivo, a gente alcança o elemento ar com as aves, e daí surge o elemento éter, que vem já os mamíferos, e começa com marsupiais, depois vem os mamíferos, e nós, seres humanos, então, somos a conexão, o ponto, a ponte de ligação entre a matéria, entre a energia, na verdade, e a consciência. Nós somos seres que temos influência do instinto, mas nós viemos num caminho de sutilização, então somos os seres que temos capacidade de alcançar a intuição, camadas da mente mais sutis. Então, esses seres daqui de baixo, eles têm uma consciência muito pouco desenvolvida. Eu até anotei isso para falar para vocês. Tem um negócio que eu podia ter falado antes, mas que eu acho bem interessante para entender. Dentro da evolução, como que a gente percebe o ser que é mais ou menos evoluído? Pela expressão da consciência. Quanto menos a consciência é capaz de se mostrar naquele ser, menos evoluído é esse ser. O ser humano, dentre todos os seres terráqueos, ele é o ser que tem a consciência mais expressa na existência. E isso faz com que a gente se torne capaz de entender e controlar os nossos instintos dentro do que a gente entende que é saudável, vamos dizer assim. Os instintos estão para nos proteger, mas a gente hoje tem a capacidade de ponderar. Os animais, alguns animais muito próximos do ser humano, primatas, até outros, caninos, eles também têm a consciência um pouco mais desenvolvida, também têm essa capacidade de expressar até um entendimento das coisas, mas como o ser humano, só o ser humano. E o nosso papel como seres humanos é de fazer essa ponte. A gente é capaz de usando ainda esse corpo, através de práticas espirituais, e quando eu digo práticas espirituais, eu não digo prática espiritual de A, de B ou de C. Na sua prática espiritual, se você se esforça para trilhar o caminho de união da tua consciência individual com a consciência suprema, isso através da técnica que você usa, e você consegue fazer essa conexão, você retorna para o lar. Então, falando de outras, de termos que se usa aí de roda de samsara,
esse momento em que você mergulha a sua consciência unitária na consciência suprema, você já não precisa mais voltar para a matéria, vamos dizer assim. E aí você é um ser por isso que eles falam tanto de moksha, de liberação. Você alcançou a liberação e essa mente e essa consciência unitária mergulha na consciência suprema, a gente volta lá para o mente unitária, seres humanos desenvolvidos. Primeiro tem a etapa aqui de ser humano comum. Ser humano comum, ele, na verdade, ele vive dentro dessa consciência aqui, dentro de Arhantattva, de eu faço, eu sou capaz de fazer, eu faço, olha o que eu fiz, mas se ele não buscar o desenvolvimento, ele nunca vai perceber verdadeiramente o que é o sentimento de eu sou, eu existo. Ele entende racionalmente, intelectualmente, o que é eu sou. Mas por isso que a gente busca mesmo sempre, a busca do ser humano é por esse o que eu sou. O que eu vim fazer aqui? Eu estou aqui fazendo o quê? Para que eu descubra o que eu vim fazer, eu tenho que entender o que eu sou. E esse entendimento vem através da prática espiritual. Por isso que dentro da prática da meditação tântrica, a gente diz que o nosso objetivo é espiritual. Todas as coisas são consequências desejáveis, não é efeito colateral, que efeito colateral tem um significado negativo, né? É uma consequência desejada da prática de meditação. Então, o aumento da concentração, paz mental, equilíbrio energético, equilíbrio mental, tudo isso a meditação traz. Mas a gente, segundo a filosofia do Tantra Yoga da Ananda Marga, a gente só se torna verdadeiramente seres humanos quando a gente se esforça para buscar essa conexão, esse retorno. Nós somos os únicos seres capazes de fazer isso. Nós somos essa ponte. Então a gente vai passar por esse processo e como ser humano, é provável que a gente passe vidas e vidas e vidas sem chegar nesse ponto que a gente está aqui agora. Hoje, eu mudei a tela, não consigo ver quantos estão hoje aqui, mas esses tantos que estão aqui hoje, estamos fazendo isso, buscando desenvolvimento, buscando a consciência, a união com a entidade cósmica, com Deus, com a consciência cósmica, com o universo, como um ateu busca isso também, que ele entende que há conexão com a natureza. Ele pode não entender Deus, como muito poucos de nós somos capazes de entender. E como eu disse no começo, intelectualmente, racionalmente, a mente humana não é capaz de entender. Então, a gente tem a obrigação, eu vou encerrar esse compartilhamento. A gente tem, Baba dizia que é duro ouvir isso, mas eu estava assistindo uma palestra esses dias de um amigo e ele falava sobre a primeira lição de meditação, a gente chama de Ishvara Pranidhana, que é a técnica que se recebe quando você se inicia. Então, estamos aqui. Hoje, acredito que são só meninas que estão por aí. Então, a hora que vocês sentam com a monja e ela ensina vocês a meditar, esse processo chama Ishvara Pranidhana, que quer dizer ir em busca da união, ir em busca do controlador cósmico. Ishvara é controlador e Pranidhana é buscar. Então, o que Baba dizia? Ele dizia que o ser humano que não busca a união com a consciência cósmica através de prática. Espiritualidade é prática, não existe espiritualidade teórica. Através de livro não se consegue, você tem que praticar a prática que você quiser, mas você tem que estar fazendo serviço, buscando se conhecer para poder se desenvolver. E ele dizia, como eu disse, é forte, mas ele dizia que primeiro ele começou dizendo que os seres humanos que não buscam o desenvolvimento, a conexão com o divino ou com a consciência cósmica, são como animais. Vivem como animais, vivem orientados pelo instinto, comem, dormem, sentem medo,
e procriam e morrem no final. Isso todo animal faz, todo animal. A gente não precisaria de intelecto, a gente não precisaria de consciência desenvolvida para viver dessa maneira. Aí, até que num dia, num Shastra de Baba, uma pessoa chegou para ele e falou assim: não, não são como animais, porque os animais não sabem que podem se desenvolver a esse ponto. Os animais não têm consciência desenvolvida ao ponto de perceber que são capazes de fazer essa conexão, de se desenvolver. Então, a partir daí, Baba passou a falar que seres humanos que não buscam desenvolvimento espiritual são piores do que animais. Então, é duro de ouvir isso, mas é para a gente refletir mesmo que tem um porquê de nós termos toda essa capacidade mental, de nós sentirmos dentro do nosso coração essa necessidade ou esse Baba chamava de sede pelo infinito. Nós temos dentro de nós uma sede pelo infinito, que hoje a gente busca nas conexões materiais. Por isso que não importa quanto dinheiro eu tenho, eu quero mais. Não importa quanto poder eu tenho, eu quero mais. Porque o que a gente busca é o infinito. Então a nossa busca nunca vai acabar. Essa sede é para que a gente continue se esforçando dentro da nossa busca, dentro da nossa linha, dentro do nosso estudo, da nossa filosofia, para que a gente nunca pare. Não é para a gente vai saciar essa vontade nesse mergulho. Eu estou ali no meu canal de conexão é a meditação espiritual. Eu uso a meditação com finalidade espiritual. Não precisa ser assim. Cada um usa para o que quiser. Mas eu uso para esse fim. Então, quando eu estou praticando a minha técnica de meditação, eu expando minha consciência, me torno capaz. E se eu tenho um vislumbre do que é o todo desse eu sou que está ali, até um momento, então, eu transcendo minhas camadas mentais e a minha mente emerge na minha consciência, que no fim emerge na própria consciência cósmica. Se eu alcanço isso, eu faço essa conexão, eu vivo sim como ser humano, e a partir dali você não quer mais. Isso eu lembro que eu conversando com o meu acharya, né, com o Dada Siddheshwarananda, eu falava para ele, mas Dada, minha meditação já não é mais igual antes, é uma coisa incrível, como é que eu sentia tanta coisa no começo, e hoje eu não sinto mais. E ele falava que essa é a parte do jogo divino, da lila divina. Ele te dá um gostinho e faz você correr atrás. Aí ele falou: agora é a vida inteira atrás desse mesmo sabor que você sentiu. Claro que a gente passa por diversas experiências ao longo do processo. Depois desses, eu continuo vivendo muita coisa maravilhosa com a prática de meditação. Mas é fato que, para mim, eu também sei que eu também não pratico mais como eu praticava antes. Então é assim que é esse jogo. Ele te diz: está praticando? Vai receber. Não está praticando? Vai continuar querendo. Então, provou o doce, você quer do doce. Se você faz o doce, você tem o doce para você comer a hora que. Agora, se você não faz, você não vai ter. Aí não vai ter doce para comer. Mais ou menos esse é o jogo que a gente vai levando nossas vidas, e esse entendimento do que é o ciclo cósmico, ele tem que servir para isso também. A galera... meu pai sempre fala isso, né? Fé sem ação é morta. Isso serve para esse entendimento também. Não adianta eu entender como que funcionam as coisas e eu ficar parado ali no meu lugar, ou regredindo até mentalmente que se dane, isso daí eu sei que a gente pode levar o nosso tempo. Minha fala ia aparecer um pouco de pressão, eu não quero botar pressão em ninguém, porque eu mesmo me pressiono muito e sei que isso às vezes eu passo do ponto comigo, não vou fazer o mesmo com vocês. Então, cada um tem o seu tempo para desenvolver, mas é muito importante
que a gente busque isso, que a gente viva como ser humano, buscando essa conexão, buscando matar essa sede pelo infinito com a única entidade infinita, a consciência cósmica, Deus, nem o universo, que o universo é limitado, né? Transcende o universo. É um assunto maravilhoso. Depois, se vocês quiserem, busquem esse livro. A gente também, eu acho que eu nem tenho dele aqui, mas talvez, tenho, estou vendo umzinho ali. Ideia e Ideologia, para quem chegou depois, escrito por Prabhat Ranjan Sarkar. É um livro, não é um livro espiritual, é um livro, eu diria até científico. Ele vai falando paralelismo psicoespiritual, ele vai explicando mesmo como é que as coisas acontecem. Sanchara e Prana, foi o que a gente falou aí, Pratsanchara e Maná, e ele vai explicando mente, coxa, Atman, que é alma, vida, morte, Sankara e Sanskara, que a gente tem no curso de formação, a gente fala, criação do universo, paralelismo psicoespiritual, fraternidade cósmica. Então é um livro muito legal, mas eu recomendo que se dediquem às práticas antes de se aventurar por essa leitura. Era o que eu tinha para falar para vocês hoje. Que bom, levamos um tempo bom para conduzir. Agora vamos para a nossa parte, o nosso momento da meditação. Para isso eu peço que vocês fechem a câmera, eu vou fechar a minha também. E vá seguindo os seus processos internos aí, internos e externos primeiro, encontrando uma posição confortável. Observando primeiro o seu corpo. Buscando manter sempre a coluna ereta. Se desejar, visualiza como se houvesse um fio no topo da sua cabeça. E esse fio te puxa para o alto. Encaixa o quadril. Observa suas pernas e relaxa. Todo o seu tronco, seus braços. Encontre uma posição confortável para suas mãos. Pode apoiar elas nos joelhos, pode cruzar os dedos, como você se sentir melhor. Vai deixando sua mente se acostumar com o silêncio. Observa a sua respiração. Sem controlá-la. Sem julgar. Sem qualificar. Apenas concentra toda a sua energia mental no exercício de observar sua respiração. Vai passando a trazer a visualização da energia cósmica que penetra o seu corpo através das suas narinas. Perceba o seu pulsar interior. Ele acompanha o pulsar do universo.
expande e contrai. Sua respiração segue o ritmo do universo. Ela dança o ritmo cósmico. Tudo está bem. Essa energia que penetra suas narinas preenche seus pulmões e volta para a fonte. É uma energia infinita. Faça um esforço para sentir essa energia. Lembre-se que molécula a molécula você se conecta com todo o universo através da sua respiração. Você respira hoje o mesmo ar que grandes mestres respiraram nesse planeta. Isso é um privilégio. Sinta essa energia te preenchendo, te energizando. Sinta-se viva. Observe os movimentos das moléculas do seu corpo. Sinta elas se movendo. Elas também respiram no mesmo ritmo cósmico. Se movimentam com perfeição. Sinta-se perfeita. Sinta o poder dessa máquina. E perceba ela se preenchendo de energia que vem do cosmos, entra pelas suas narinas e agora se espalha por todo o seu corpo. Por um momento, observe o seu corpo luminoso. Não há matéria densa. Perceba essa energia se tornando tão forte, tão intensa, que o brilho ofusca o seu corpo. E você não tem mais forma. Esse brilho se expande, cresce
infinitamente. A sua respiração, você adiciona um mantra se desejar. Inspirando Baba Nam, exalando Kevalam. Mantenha esse exercício e essa sensação de infinitude até que minha voz retorne.
Vá lentamente, trazendo sua luz de volta. Fazendo com que ela permita que o seu corpo tome forma mais uma vez, ainda repleto de luz. Que essa energia se densifique e essa luz retorne para o cosmos. Antes de se mover, observe um pouco, ainda mais a sua respiração. Busca comparar com a sua respiração do início. E só então se conecta com o mundo externo, ouvindo os sons, sentindo a temperatura exterior. E lentamente movendo, desfazendo a postura se desejar, movendo as extremidades do corpo, pés e mãos, entregando ao corpo o movimento que ele deseja, espreguiçando, se preparando para descortinar os olhos e retornando para a sala. No seu tempo. Quem for retornando, vá aguardando. Mantendo a calma. Mantendo a respiração solta. Espero que vocês estejam bem, que tenha ido tudo bem por aí. E antes de encerrar, eu quero falar, eu anotei para falar, falei que ia falar e não falei, mas foi algo muito interessante para mim no processo de entendimento da consciência cósmica, criação do universo, essas coisas assim. Eu nunca entendia como era essa história de onisciência divina. Como que Deus sabe de tudo? Como que Ele sabe de todas as coisas? Como que Ele vê tudo? Onipresença. E a filosofia traz o entendimento, como eu fui fazendo aquele círculo, nós estamos inseridos dentro da mente cósmica. Então, todo o universo ele é similar a um sonho divino. Isso também é didático, né? Só para a gente poder trazer um entendimento. Mas isso clareou muito as coisas para mim, como, por exemplo, o meu sonho. Quando eu sonho, está na minha mente. Eu sei de tudo o que acontece no meu sonho. Claro que eu me atento para algo que é interessante para mim, mas todo sonho acontece dentro da minha mente. E aí eu sei de tudo o que acontece dentro do meu sonho. Todo esse universo manifestado, ele é como se fosse, ele é para a consciência suprema um sonho. Então é assim que ele está em todos os lugares, entende, sabe
tá em tudo. Isso para mim foi algo que eu falei: "Cara, claro, só assim mesmo. O meu sonho acontece dentro da minha cabeça, é lógico que eu atuo como eu quiser dentro desse sonho", vamos dizer assim. E sou capaz de ir onde eu quiser, de fazer o que eu quiser, as coisas mais loucas acontecem, mas para a gente está tudo normal dentro da nossa mente. E não sei para aqueles serzinhos que estão no nosso sonho se tudo parece normal. Acho que se eu vejo uma vaca, ela está voando, se eu estou sonhando com a vaca voando, talvez a vaca fale: "Uau, estou voando!". Para a gente é tudo normal. E a gente está aqui nesse sonho divino e às vezes a gente fica: "Meu Deus, como que isso acontece?". Mas é tudo dentro do sonho divino. Vocês têm alguma coisa que queiram falar, perguntar, alguma coisa assim, antes da gente encerrar? Se alguém tiver, pode abrir. A Bianca falou algo, foi a Bianca? É, isso daí, eu acho que a gente começou a conversar, né, Bianca, sobre isso. Eh, então, isso acontece, isso é um estado. Para mim, o que que acontece? Ela botou lá: "Sempre me assusto com o sininho". A gente falou até sobre questão de sentir, às vezes, um pouco de taquicardia, ou um susto, assim. Eh, Mariângela, eu vi que sua filha estava junto aí, Mariângela falou que a filha deu um pulo. Eu vou tentar tocar ele ainda mais baixo, mas isso é uma condição de talvez de alerta, assim, né, a gente continua, eh, apesar de a gente ir conduzindo para um estado, porque, verdade falando aqui, tecnicamente falando, não existe meditação guiada. Meditação é um processo interno. Só existe meditação quando você está consigo mesmo ali nos teus processos internos. Então a meditação guiada, que a gente chama, ela traz essas questões. Então eu nunca vou conseguir conduzir todas as pessoas no ritmo que atenda a todos. Cada um tem o seu ritmo. E o que eu recomendo, aqui, claro, eu posso buscar encontrar uma maneira de trazer que não vá, não sei. Eh, mas, assim, o que a gente tem que entender é o ritmo de cada um. Eu acredito que esse susto, isso é um estado de alerta. A pessoa ainda está num estado de alerta, que por mais que a mente, eh, uma camada mais profunda da mente consiga ir trabalhando ali, há uma parte de si que está alerta. Então, qualquer coisa, se eu estalo o dedo, a pessoa vai tomar um susto. Isso como que a gente trabalha? Asana, postura, massagem de glândulas e órgãos internos vão trazer um melhor fluxo energético, hormonal e energético. Isso é aquela questão de alguém te toca e você, meu Deus, quase matou. Claro que às vezes você está num mergulho profundo e algo te traz. Isso é bem possível e acontece. Mas às vezes há um fluxo hormonal de adrenalina mais intenso no corpo, a gente está ali mergulhar, parece que está num relaxamento, mas os hormônios continuam circulando no nosso sangue e qualquer estímulo faz a gente dar esse pulo, né? Assim, é, som da natureza, legal. Eu acho que é uma boa. Eu vou ver, a gente pode fazer essa experiência aí na próxima semana. Vou trazer, eu vou ver como é que funciona e devagarzinho vou aumentando o volume, vamos testar. Me sinto desconectada e à medida que retorna falando despertar, consigo lembrar que fui embora. Isso é muito comum também, né? Essa desconexão e depois ter essa sensação de que voltou de algum lugar. Isso é muito comum dentro da meditação. A questão, claro, do susto, essas coisas, a gente não deseja isso, né? A gente não quer, mas também isso vai de cada pessoa. Por exemplo, em casos de desdobramento, vamos dizer assim, às vezes a pessoa desdobra mesmo, que o pessoal chama, né, de
mergulha numa camada tão profunda que quando ela volta, ela sente como se fosse um tranco, assim. Isso acontece muito durante o processo de relaxamento profundo que a gente às vezes conduz aqui, yoga nidra, essas coisas assim. Acontece esse mergulho numa camada muito profunda da mente, ou num desdobramento, vamos dizer assim, e aquilo a pessoa traz. Isso, claro, eu recomendo que a pessoa trabalhe isso, né? Como eu disse, no yoga a gente trabalha preparando o nosso corpo e a nossa mente para qualquer nível que eu queira, corpo, mente, energia, para que eu consiga mergulhar em níveis mais profundos da minha mente, transcender a minha mente, alcançar nível de consciência. O corpo e a mente têm que estar preparados para isso. E o Fabrício nem está hoje aqui, esse dia eu estava conversando com ele, ele falou, porque eu não sou muito de asana. E tudo bem, claro, a gente pode gostar ou não gostar. Mas eu falei com ele, mas cara, mas eu sinto muito, se você quer acelerar o seu processo, primeiro é o corpo. O seu corpo tem que estar equilibrado, seus hormônios têm que estar equilibrados, o funcionamento dos seus órgãos tem que estar equilibrados para que o seu corpo seja capaz de suportar o fluxo energético que você pretende fazer passar pelo seu corpo. Então, primeiro a gente prepara o corpo, para depois a gente limpar os nossos canais energéticos e aí sim trabalhar a respiração e permitir que um fluxo vital, de energia vital maior corra pelos nossos canais e a gente se torne capaz realmente de voar, vamos dizer assim, de mergulhar. Então, muitos têm facilidade, mesmo assim tem que trabalhar o corpo com alimentação, falei de asana, né, mas alimentação também, não adianta, com alimentação densa a gente se densifica, e por isso até mal comparando, mas experiências que se tem com substâncias químicas, com é, ácido lisérgico, LSD, né, que muita gente usa, ou até outros, cogumelos. Muitas vezes a pessoa tem uma experiência espiritual, o pessoal fala, não, trombeta, eu ouvia muito isso na minha juventude. Não, isso a pessoa fica louca. Por que ela fica louca? Porque o corpo dela não está preparado para uma experiência que ela se obriga quando ela toma uma substância que vai atuar em certas pontos do cérebro que vão estimular uma experiência espiritual, vamos dizer assim, vai abrir aquilo para essa experiência. E se o corpo não estiver preparado para isso, uma pessoa não volta mesmo. Ela, a mente, corpo e a mente, né? Às vezes é a mente que panca, vamos dizer assim, usando o termo mais comum, ela vai lá e não consegue voltar mesmo. Por isso, a gente, dentro do Tantra Yoga da Nanda Marga, a gente faz as coisas devagar. Então, a gente vê muita gente fazendo exercício de respiração na internet, cara, e isso é perigosíssimo, perigosíssimo. Seu corpo tem que estar preparado para você poder aumentar o fluxo energético, e não só o corpo, a mente. Baba dizia sempre que, tanto que pranayama dentro da meditação tanto que é a quarta lição, só aprende pranayama dentro da técnica do Tantra, ensinado por um monge, quem já... E vou dizer, a pior lição é a terceira, é a mais difícil. Só passa da terceira quem realmente quer muito trilhar um caminho verdadeiro de meditação. Por que ele botou assim? Porque ele só entregou, ele falou, essa ferramenta só pode ser usada por quem realmente está disposto, por quem já ajustou sua alimentação, por quem já trabalha o seu corpo com exercício e tudo mais. Aí sim essa pessoa, ele dizia que a gente movimenta tanta energia, mas tanta energia, que se a pessoa não tem um domínio do corpo, se ela não tem um domínio da mente, ela potencializa não defeitos, né, mas as dificuldades que ela tem. Então, se eu estou fazendo um pranayama, eu energizo a minha mente, e eu não tenho controle e permito que um pensamento destrutivo surja na minha mente, naquele momento, aquele pensamento destrutivo ganha um poder de criação gigantesco. Então, a gente tem que ter muito cuidado, vamos devagar, vamos olhar para essas questões aí, vou
Vou ver como é que eu faço para botar um sonzinho, ir trazendo. Gostei da sugestão. Vou testar com a Rê por aqui, ver como é que funciona. E nos encontramos então. Eu acho que era isso. Ninguém abriu o som e as perguntas vieram por ali. Ficamos por aqui. Eu agradeço a companhia. Namaskar. Até a semana que vem. Valeu, gente. Boa noite para todos.